Olá, tudo bem? Professor Daniel Leite Costa com vocês para a continuidade do nosso curso. Hoje nós iremos falar da etapa de conformação no processo, na metodologia UXIG de design de UI UX para games. Beleza? Tudo pronto? Tá sentadinho aí com um lanchinho, um chazinho, um cafezinho para a gente continuar? Vamos lá. Seguinte. A gente passou pela etapa de observação, né, onde nós observamos o cenário, né, a gente observa o contexto do projeto. Passamos pela etapa de concepção, onde a gente começa a conceber as ideias e escolhe uma ideia ou duas para ser detalhadas. Na etapa de conformação, a gente de fato vai partir para um detalhamento, né, para detalhar o que vai ser nossa ideia, certo? Assim como a etapa lá de concepção, vai ter uma etapa aqui que é a questão de prototipação, que eu não vou me limitar muito, certo? Não vou me estender muito, porque a gente vai ter uma aula específica para ela. Mas vamos lá falar um pouco sobre o processo de conformação. O processo de conformação, ele é basicamente um processo onde a gente vai detalhar, vai especificar a nossa ideia, o nosso projeto. A gente vai é a etapa onde a gente pega, ó, a ideia é essa e a gente precisa detalhar ela cada vez mais, se aprofundar na ideia para ir detalhando cada vez mais, certo? E aqui na subetapa de limitações técnicas, a gente começa, por exemplo, a delimitar algumas questões, alguns limitantes técnicos que a nossa ideia possa vir a ter ou que o projeto possa vir a ter. E aí você escreve imagem, documento, né? Vai depender muito de como está o projeto, mas você vai aqui especificar essas limitações, certo? O próximo passo é você definir um fluxo de navegação, né, um user flow, né, ou também uma jornada do usuário, pode ser um ou outro, ou os dois, né, mas você definiu um fluxo de navegação básico do seu projeto. Né. É aqui que a coisa começa a ficar complicada e complexa. Fluxo de navegação é algo que precisa de tempo para ser feito, não é feito de uma forma tão rápida, precisa de estudo. Você pode fazer um fluxo de navegação já com os wireframes das telas, ou não, vai depender aí da etapa do projeto, tamanho de time, etc, etc. Mas o fluxo de navegação é o fluxo que vai guiar o seu produto. Né? Ele começa numa tela, vai para outra, vem para a tela X, ele pode voltar. Fluxos de navegação, se você digitar aqui no Google Navigation Flow, vocês vão ver que tem diversas possibilidades, né? Desde fluxos relativamente simples, né, como esse, a fluxos bem complexos mesmo, né? A gente aqui tem um exemplo de um fluxo um pouco mais complexo. Mas fluxos de navegação, eles são pedreira, certo? São pedreira. Um outro ponto importante é você listar potenciais assets e animações baseadas nesse fluxo e nos wireframes, né? Você começar a listar ali potenciais assets e animações que vão ter no projeto. Isso é importante para você começar a ter um escopo ali de um trabalho de UI bem grande que você vai ter. Né? Você já começa a listar ícones, que quantidade de ícones são esses, que quantidade de hierarquias tipográficas você vai ter, que tipografia é essa, como ela vai ser trabalhada. Você já começa a ter um norteamento ali. Né? Aqui, a parte de engine, ela é mais uma parte de limitação, de você entender junto com as limitações técnicas, quem vai trabalhar nessa engine, se é você, se é um desenvolvedor de UI, né? E talvez trazer para cá as questões em relação a isso.
Outro ponto bem importante, nesse caso aqui, é a delimitação do Design System. Né? O Design System ele é um Lego para montar a interface. Né? Principalmente a interface gráfica, né? Mas é importante você, é outra etapa que vai demorar bastante, que vai demandar muito tempo, e aí você precisa documentar esse design, criar, né? Primeiro esboçar e criar esse design system e documentá-lo aqui, né? Há algumas pessoas que não gostam de trabalhar com design systems e style guides. Eu recomendo muito você não ser essa pessoa. O Design System e Style Guides ele facilita muito a vida do desenvolvimento de telas, né, do desenho de telas. E a depender do projeto, que para um projeto pequeno, com 4, 5, 10 telas, é tranquilo você não precisar de um design system. Mas quando a gente parte para um projeto que tem 100, 200, 400 telas. Isso não é difícil de existir um projeto de jogo com 400 telas. Certo? Você pensa que não, mas contáveis jogos aí tem mais de 400 telas. Vou dizendo 400 telas de interface, certo? Fica meio complicado você trabalhar telas exclusivas para o design de 400 telas. Né? E aí, quando você trabalha um design system, montar essas telas fica muito mais simples e muito mais rápido, certo? E aí vem a relevância de você definir esses aspectos, né, o design system com bastante assertividade aqui, certo? Como eu pontuei, a etapa de protótipo não vou lidar com ela aqui, porque a gente vai lidar com ela em outro momento. Mas a etapa de avaliação, que também a gente vai ter uma aulinha específica sobre ela, mas eu acho importante a gente pontuar a relevância dela para a etapa de conformação. Né? E aí é importante a gente fazer sim avaliações constantes no nosso projeto. Não só ao final do projeto, né? Por mais que na linha do nosso curso a avaliação está no final, é importante a gente estar sempre validando e avaliando os nossos entregáveis, né, o nosso projeto constantemente. Né? Não vou entrar no detalhe, novamente, como eu pontuei, das etapas de avaliação, do que é uma avaliação e etc, etc, porque a gente vai ter, novamente, uma específica para isso. Mas é importante a gente ponderar que a gente vai ter a avaliação do protótipo e depois o que se chama, o que eu estou convencionando de chamar de uma avaliação em gameplay. Né? E é por isso que você pode dizer, pô, tem duas avaliações? Sim, tem duas avaliações e pode ter inclusive mais. Né? Esse processo de avaliação design, o que se chama de design iterativo, que é um design que ele vai melhorando constantemente, ele é muito enriquecedor para o design, porque você vai ali coletando insights, coletando melhorias e processos com o seu usuário ou com o seu time e melhorando a sua interface. Melhorando a sua interface. Porque se você deixar para fazer esse processo de avaliação apenas no final, você corre um risco muito grande de não ter tempo e mão de obra para executar as melhorias que podem ser melhorias, inclusive, muito relevantes para o seu projeto. Né? E ali já está talvez num processo de entrega, num processo, numa margem de tempo, num limite de tempo muito crítico que você não consegue finalizar ou melhorar seu projeto a esse ponto, certo? E aí é importante que a partir do momento de conformação, a gente já esteja com essas ideias de processos de avaliação constantemente. Significa que você não consegue fazer uma avaliação, por exemplo, na geração de ideias? Não. Já dá para fazer algumas avaliações, a depender de como
detalhada esteja essa geração de ideias, você já consegue fazer inclusive uma avaliação aqui, e se conseguir, ótimo, faça. Mas a partir da conformação é ideal, é importantíssimo que vocês consigam fazer esse processo de design, avaliação. Design, avaliação. Certo, gente? Resumindo, etapa de conformação é detalhe do projeto, detalhamento do projeto. Você vai começar a fazer. É uma etapa que tem menos etapas, mas talvez seja uma etapa bem mais longa, porque a gente tem etapas bem complexas, como fluxo de navegação, design system, prototipação. Beleza? Dúvidas, perguntas? Lembrando, e-mail ou Discord. E é isso. Até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.